Querido aluno da Escola Bíblica Dominical, seja muito bem-vindo a esta sala de aula. Eu sou o Agnaldo, nós somos daqui da cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro, e toda semana nós estamos batendo um papo sobre Escola Bíblica Dominical. Nossa lição é a Betel, estamos na lição de número 2, e se você entrou aí e não é inscrito ainda no canal, não deixe de se inscrever. Aciona o sininho, larga o dedo aí, é de graça. Dá o seu like, dá o seu dislike se você não gostar, não tem problema. Comenta, concorda, discorda, acrescenta. Isso aqui é uma sala de aula e é via de mão dupla. Eu ensino daqui, você ensina daí e nós vamos aprender juntos. O nosso tema, que é o tema da lição número 2, diz o Evangelho do Filho de Deus, a revelação da luz do mundo. Nosso texto áureo diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João, capítulo 1, verso de número 1. A verdade aplicada diz, o Evangelho de João revela que o verbo divino que se fez carne e habitou entre nós é o Cristo prometido, o Filho de Deus enviado para nos salvar. Atenção, professor, superintendente, os objetivos da lição é conhecer o contexto histórico e religioso do Evangelho de João, ressaltar as adversidades que os cristãos enfrentavam nos dias atuais e compreender a diferença entre o Evangelho de João e os evangelhos sinóticos. O texto de referência está em João, capítulo 1, versos do 2 ao 10. Nós não vamos ler, como sempre, para não estendermos demais esse vídeo, porque aqui nós não somos uma aula, nós somos uma síntese, um resumo da aula, só para somar com aquilo que você tem estudado, tem juntado aí com seus estudos. Lembre-se, a aula é sua, é o seu dever prepará-la, mas a mensagem para atingir o coração do ouvinte, essa vem de Deus, essa você ganha na oração, no jejum, na oração pelos seus alunos, pela sua turma. É aí que você faz com que Deus te traga uma mensagem, um pão do céu, para nutrir esse aluno que está ali sedento. Então, se o aluno entrou ali faltando uma vitamina, Deus vai te dar a mensagem certa para atingir o alvo que essa vida precisa por meio da palavra de Deus na instrumentalidade da sua vida. Então, fica atento aí, professor, porque o ofício vai muito além do que se postar diante de uma classe e ensinar a palavra de Deus. Você está ali como um instrumento que Deus vai usar para restaurar vidas, para curar vidas, para tratar de vidas. Então, sempre tenha essa percepção quando você se posicionar diante de uma classe para ensinar. Pense sempre, você está ali com o alimento que Deus lhe entregou para entregar ao povo do Senhor. Vamos para a nossa introdução, que diz que o Evangelho de João se destaca dos demais por se aprofundar em temas teológicos, pois enfatiza a divindade de Cristo nos registros dos milagres e ensinos mais do que outros evangelhos. Veremos um pouco dos contextos históricos e religiosos do tempo em que o Evangelho de João foi escrito, além do propósito que o apóstolo expressou em João 20:31. Qual o propósito do Evangelho de João? Ou do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Capítulo 20, verso 31, diz: estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Esta é a proposta do Evangelho, segundo escreveu João, para que creais que Jesus é o Filho de Deus e, crendo, tenhais vida no seu nome. Então, anota aí, escreve na sua revista, proposta do Evangelho de João, para você ler com a sua turma e dar essa ênfase nesse conteúdo. O tópico 1 dessa lição fala a respeito do contexto histórico. O contexto histórico envolve, então, Domiciano, imperador romano que governa de
81 a 96. 96, ele é assassinado e então Nerva assume o seu lugar. Nerva governa de 96 a 98. Nesse período, ele libera, então, João para que ele fosse livre da ilha. Também Nerva tem um período muito curto de governo, ele governa até 98, morre de modo natural, e o seu filho Trajano, então, dá sequência ao Império Romano de então. É importante nós observarmos qual o motivo que levou João para a ilha de Patmos e que lhe trouxe tantas experiências e tantos momentos que ele recebeu revelações do Senhor. Olha o capítulo 1, versículo 9, é um texto que eu acho muito bonito. A fidelidade te leva a experiências absurdas com Deus. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. O que levou João para Patmos? A fidelidade à palavra de Deus e o testemunho que ele dava de Jesus Cristo. A sua obediência a Deus lhe custou caro, olhando pelo lado humano. Todavia, foi esta obediência que trouxe a João revelações profundas de algo que aconteceu e que ainda há de acontecer. A fidelidade de João fez com que as coisas do céu se revelassem para ele. A autoria material do Evangelho. Bom, é inquestionável, por mais que alguém queira questionar, que a autoria do Evangelho é de João. Então nós temos, por exemplo, alguns pais da igreja citados aqui, como Eusébio de Cesareia, Clemente de Alexandria, Irineu de Lyon, Teófilo de Antioquia e Policarpo concordam sobre a autoria do Evangelho de João. Então, o Evangelho de João, os pais da igreja atribuíram, devido a alguns critérios analíticos, de que o autor deste Evangelho é João, a quem é denominado o discípulo amado. Isso é inquestionável. O 1.2 diz a data e o local. Bom, a data e o local, provavelmente ele escreve em Éfeso, após a sua saída da prisão de Patmos, da ilha de Patmos, quando Nerva, não esqueça, de 96 a 98, ele passou a ser o imperador, substituindo Domiciano, que havia sido morto por assassinato. Logo, é importante você pegar um mapa, ir lá na sua Bíblia e fazer uma análise da geografia local, para que você tenha um conhecimento também da geografia do texto. Pega o mapa, olha aonde fica a ilha de Patmos, aonde fica Éfeso, que não é distante de Éfeso. Ali, então, João passa a pastorear a igreja de Éfeso após sair da ilha de Patmos. 1.3 diz, e o destinatário? O Evangelho de João foi endereçado tanto a judeus quanto a gentios. A ideia de João era pregar a judeus, pregar a gentios, para que eles crescem no Evangelho, que é o 20 e 31, que é a proposta, para que eles crescem no Evangelho e, crendo no Evangelho, tanto judeu quanto gentil, compossem a igreja de Deus. A proposta de João é para que ambos, crendo, judeus e gentil, tornassem corpo de Cristo, igreja de Deus. O tópico 2 diz o contexto religioso. Então nós temos agora duas expressões, o helenismo e o gnosticismo. Não confunda gnosticismo com agnosticismo. O helenismo é a cultura grega com a sua filosofia, com as suas crenças, que nos séculos 2 e 1 antes de Cristo, porque a ordem é decrescente, os romanos conquistaram os gregos, tomaram o poder do mundo de então, logo
a cultura helenista estava muito enraizada na cultura romana, e os romanos, por sua vez, estavam incutindo isso, porque eles também tinham o domínio dos judeus, estavam incutindo na cultura judaica. O helenismo, trocando a miúdos, seria o mundo dentro do evangelho. O helenismo era justamente a forma filosófica de pensar, tanto quanto a forma de acreditar. Então, um homem se converteu, mas ele tem as suas crenças gregas, nos deuses gregos, na forma de vida, do padrão de vida grego. Ele continuaria no evangelho. Isso é o helenismo. Por isso que, trocando a miúdo, seria o mundanismo, trazendo para hoje, contextualizando com os nossos dias. Já o gnosticismo ele surge no século I e II depois de Cristo, em Alexandria, no Egito, que é um movimento que caracteriza-se pela busca do conhecimento como meio de salvação espiritual. Então, esses dois problemas, ou essa linha de batalha espiritual, que nós chamaríamos de batalha a nível de misticismo, era uma batalha enfrentada por João nos seus dias. João, com muita sabedoria, com muito conhecimento e conhecimento de Deus, ele está procurando incutir na mente deles a proposta do evangelho, que é conhecer Jesus, o Filho de Deus, e justamente crer nesse Jesus para a salvação. Por isso, João, quando ele começa o seu evangelho, ele começa trazendo a ideia do verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava no princípio com Deus, e o verbo era Deus. A expressão verbo aí é o logos, é a ação divina, a manifestação de Deus, a fonte da criação, da vida e da luz. É disto que João está falando quando ele começa, então, a trazer o seu evangelho para pregar tanto para helenistas quanto para gnósticos, tanto para judeu como para gentios. O tópico 2, subtópico 1, diz judaísmo e o cristianismo. O movimento judaizante fez uso de muitos meios para tentar atingir o cristianismo com suas perspicazes manifestações. O evangelho nos mostra as constantes críticas da liderança religiosa judaica quanto ao discurso de Jesus e alguns comportamentos dos que seguiam ou foram beneficiados por suas ações. Ao dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus recusou os ensinamentos judaicos de que nenhum homem pode ser intermediário entre o Criador e os seres humanos. Os judaizantes condicionavam a salvação à observância da lei mosaica. Para eles, manter-se fiel à identidade judaica era mais importante que professar a fé em Cristo. Daí nós já vamos entender como João teve um trabalho, uma batalha a nível místico com aqueles homens para que ele pregasse o evangelho, para que eles crescem em Jesus para serem salvos. É o único meio de salvação, é a porta de salvação, Jesus Cristo. O tópico 2 diz o helenismo e o cristianismo. Posteriormente à morte do Filho de Deus, surgiram diferentes ideias sobre a sua missão, o que gerou divisões entre alguns grupos que entendiam a mensagem do evangelho de modo distinto. O helenismo, eu já falei no início, foi considerado uma religião pagã que se opunha ao cristianismo, porque eles acreditavam justamente na forma grega, na forma helena, com as suas crenças, com as suas filosofias, com seus deuses, e eles queriam acabar mantendo essa mesclagem, essa mística entre cristianismo e helenismo. E João disse que isso não combinava, não era proposta do evangelho, eles precisavam crer em Cristo para serem salvos. O tópico 2, subtópico 3, diz o gnosticismo e o cristianismo. A igreja primitiva teve que lidar com uma doutrina danosa à fé cristã, o gnosticismo. É a busca da vida espiritual por meio da sabedoria, do conhecimento capaz de trazer a salvação espiritual. Esta é uma ideia gnóstica. O gnosticismo e o cristianismo. Além de continuar a oposição da religião judaica, a igreja, ainda nos tempos apostólicos, já enfrentava algumas heresias
em especial o gnosticismo, que afirmava que a matéria era má e o espírito era bom. Olha uma filosofia gnóstica. A matéria é má, não tem utilidade nenhuma. O espírito é bom. Segundo essa crença, o Filho de Deus, por ser bom, não poderia residir em um corpo físico mau. Isso levou João a combater os gnósticos com ímpeto. Inclusive, nas epístolas que João escreve, ele está agora mais empenhado a combater esse gnosticismo que está tentando se infiltrar e influenciar a igreja de Jesus Cristo. Sempre o cuidado para que essas coisas não encontrem brecha para adentrar o evangelho. Isto é parte muito do professor, do pastor, do pregador. Para que essas coisas não entrem no evangelho, eu preciso fazer o quê? Primeiro, pregar a verdade, ensinar a verdade. Porque o ensino da verdade é o fechar da porta para essas ideias gnósticas. Muito cuidado, porque isso se infiltra muitas das vezes vestido de evangelho. E se nós não tivermos perícia para fazer uma análise, nós acabamos abraçando a ideia, porque parece ovelha, mas no fundo não é. O 3 diz propósito. O apóstolo João declarou claramente o propósito do seu evangelho. Este, porém, foram escritos para que creais. Esta é a proposta do evangelho. Então, sublinha aí, eu falei para você, inclusive, sugerir, para você colocar lá no início, né, a proposta do evangelho de João. É a salvação por meio da crença, do crer. João, você não vai encontrar a expressão fé em João, mas você vai encontrar a expressão crer, que é sinônimo de fé. Isso distingue o evangelho de João, que não é sinótico, dos 3 sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Sinóticos é ter a mesma visão, ter uma visão em comum. Então, os 3 primeiros evangelhos, eles são sinóticos. O evangelho de João, ele já é um evangelho mais de cunho espiritual, não tanto de cunho histórico. O 3.1 diz um evangelho distinto dos demais. O evangelho de João nos é apresentado após o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, conhecido como o evangelho sinótico. Eles são assim chamados por partilhar uma composição histórica semelhante e conter relatos em comum. João seguiu um caminho diferente dos outros evangelistas, pois em relato visa despertar, nutrir a fé do povo, apresentando Jesus como Filho de Deus que se fez carne. Sublinhe isso, destaque isso, porque aqui está uma das diferenças. Então, é importante você, fazendo a sua pesquisa, se você for dar aula na classe, qual a diferença, o que distingue o evangelho do João dos evangelhos sinóticos. Leva isso anotadinho no seu caderno de anotações, no seu bloco. Possa ser que você nem precise usar, porque a aula, às vezes, o tempo acaba você tendo que enxugar alguma coisa, mas se porventura alguém lhe fizer uma pergunta, você não será pego de surpresa. Então aqui nós vamos dando sempre essas dicas. Como eu disse, nós não somos uma aula, nós somos aqui um auxílio para você, professor. Se você está gostando dessa aula, não deixe de comentar, deixe o seu joinha e compartilha esse vídeo. O 3.2 diz a teologia joanina. Logo, no início do evangelho, João identifica Jesus como o verbo e afirma que o verbo era Deus. Revelando a divindade e a verdadeira identidade de Jesus, as mensagens principais do evangelho de João são Jesus Cristo, Filho de Deus, fé e outro consolador, morte, ressurreição e vida eterna. Ao ler o relato de João, notamos que a relação entre fé e a vida eterna estão contidas na teologia joanina. Fé, vida eterna, crer, salvação. Esta é a teologia joanina. O 3.3 diz, João nos ensina a evangelizar. João 3,16 talvez seja o texto mais conhecido e usado na evangelização. Neste evangelho podemos aprender mais sobre o modelo de Jesus para o evangelismo pessoal, como a quebra do preconceito social, o valor do perdão e o seu profundo amor pelos perdidos. Esse é o evangelho de João, profundo amor pelos perdidos. Essa é uma das ênfases que João dá no discorrer do seu evangelho.
Concluindo a nossa aula, o Evangelho de João revela que Jesus Cristo é a maior revelação de Deus. João 10, 30 e 14, 9, e que o nosso relacionamento com Deus passa necessariamente por nosso relacionamento com Jesus Cristo. Louvemos ao Senhor pela preciosidade da mensagem deste Evangelho ter chegado até nós e podermos desfrutar da vida em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus. Meu amigo professor, nós estamos chegando aqui na conclusão dessa aula. Eu espero que você tenha estudado essa lição com afinco, com determinação, e que você possa ir para a sua aula entusiasmado, inflamado pelo Espírito, possuído pela aula, e dê uma aula cheia de Deus, para que vidas sejam alcançadas por meio do ensino da palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Fica com Deus. Até o nosso próximo encontro.